Olá pessoal, chegamos ao 8º módulo, como ser um consultor júnior. Nesse módulo nós vamos tratar de uma parte extremamente importante da consultoria empresarial. E essa parte pode entrar em vários momentos. Nós estamos falando do diagnóstico empresarial para a consultoria júnior. Imagine o seguinte, o diagnóstico ele pode tanto entrar na parte da venda, ou seja, no início da abordagem de venda, certo? Lá no processo de investigação ainda do processo de venda, na parte de investigação do processo de venda, né? Se vocês lembrarem os 4 passos da venda, nós temos conexão, investigação, neste momento nós podemos entrar com um diagnóstico, depois a apresentação de solução, ou seja, a proposta de consultoria e depois a negociação. Então, o que você deve observar para utilizar o diagnóstico no melhor momento? Olhe para o seu negócio, olhe para o seu portfólio. Algumas empresas colocam o diagnóstico como uma etapa da consultoria, ou às vezes até como um produto. Imagine que você vai atender uma empresa na área de tecnologia, na área comercial, na área de estratégia, em qualquer área que você vá fazer o atendimento. Imagine que essa empresa ela tem um grave problema. O dono da empresa te procurou porque ele não consegue identificar as causas de um grave problema da empresa. A própria identificação dessas causas, ou seja, o próprio diagnóstico, pode ser um produto da sua empresa de consultoria. Fazendo o diagnóstico como um produto, você já pode cobrar por ele, você já pode ter uma remuneração por ele. Algumas empresas vivem de diagnósticos, né? Elas chegam na empresa onde elas vão prestar o serviço, elas chegam no cliente e fazem levantamentos e emitem relatórios. E esse é o trabalho dessas empresas. Então o diagnóstico pode entrar na fase comercial, pode entrar como um produto e pode entrar dentro como uma fase da consultoria empresarial em si. Vamos entender um pouco sobre os objetivos e os passos para se fazer um bom diagnóstico. O objetivo do diagnóstico empresarial é identificar o problema e planejar ações ou preparar recomendações aos clientes de consultoria. Essa é a minha definição de diagnóstico. É isso que eu utilizo dentro da minha organização hoje. Vamos ver no quadro 2 pontos importantes dessa definição. Primeiro, planejar ações. Segundo, preparar recomendações. Eu identifico os gargalos de um planejamento e utilizo esses gargalos para melhorar o meu planejamento, para prever algumas ações que são necessárias serem previstas para que o meu planejamento seja eficaz. Quando eu não tenho um diagnóstico bem feito, eu acabo observando a empresa no meu ponto de vista e depois, no momento de implementar o planejamento que eu fiz no meu ponto de vista, eu vou me deparar com vários problemas que eu poderia ter identificado durante um diagnóstico. Depois, além de planejar ações, eu posso preparar recomendações. Na preparação de recomendações, o diagnóstico pode passar a ser um produto, ou seja, a minha consultoria, o meu trabalho dentro da organização foi diagnosticar problemas e preparar ou fazer recomendações. Ok? Nós temos que entender também a questão dos objetivos. Quais são os objetivos de um diagnóstico empresarial? Os objetivos são, basicamente, caracterizar a empresa e o setor. Caracterizar, entender, ver como essa empresa realmente está lidando consigo mesma e como esse setor está lidando consigo mesmo. Querem entender melhor essa questão? Certo dia eu prestei consultoria em uma empresa e essa empresa era basicamente uma indústria de cosméticos. Só que no momento do diagnóstico dessa empresa, nós descobrimos que essa empresa não era uma indústria. Ela, na realidade, era uma produtora de matéria-prima para a indústria cosmética. Isso faz muita diferença,
porque essa empresa vivia um grande conflito. Ela produzia matéria-prima para cosméticos, mas não conseguia produzir cosméticos para ir ao mercado. E como produtora de matéria-prima, ela conseguiu entrar em mercados como vendedora de matéria-prima e decolar as vendas e conseguir uma grande lucratividade. Quando nós diagnosticamos o grande gargalo da empresa e caracterizamos a empresa, nós podemos propor um planejamento, um plano de ação, para que essa empresa melhorasse o seu faturamento e melhorasse a sua competitividade no mercado. Vamos entender um pouco mais sobre o setor. Alguns setores, eles observam a competição de forma um pouco equivocada. Então, quando nós vamos observar uma empresa apenas do ponto de vista em que a empresa está vendo o mercado, ou que ela está se classificando num determinado setor, nós podemos ser levados a vários erros. Imagine o seguinte, uma empresa do setor varejista, um supermercado. Certo dia eu prestei consultoria em um supermercado que usava os indicadores do setor varejista, do setor supermercadista, e orientava as suas decisões assim: bom, o setor está caindo em faturamento, então eu tenho que diminuir meus investimentos, eu tenho que cortar funcionários. Só que na realidade, quando nós observamos o setor, nós deixamos de observar os fatores intrínsecos daquele negócio, aonde aquela empresa realmente está inserida. E nós tivemos uma visão setorial, macro, mas não tivemos uma visão micro do negócio. Embora essa empresa esteja num setor que cai as vendas, o mercado onde ela estava inserido, que era uma cidade do interior do estado, estava com uma demanda alta, porque era uma cidade basicamente dependente da agropecuária e o negócio agropecuário estava indo muito bem. Então, com essa empresa especificamente, o cenário era positivo e não negativo. A visão do setor não caracterizava a realidade dessa empresa. Então, quando nós fazemos um diagnóstico, nós podemos tanto nos balizar e caracterizar o setor empresarial onde essa empresa está inserida, que ela faz parte, podemos observar a empresa também de forma local, de forma contextual, e a empresa internamente, com todos os atores e todos os processos inerentes àquela empresa específica. Com essa caracterização, nós temos uma leitura melhor dos desafios que nós vamos enfrentar. Outro objetivo do diagnóstico empresarial: levantar projetos ausentes e ou existentes. Algumas empresas existem ali, alguns projetos ausentes, que deveriam estar em trâmite ou deveriam estar acontecendo, e alguns projetos que estão se sobrepondo na realidade ou que poderão se sobrepor a essa consultoria. Projetos que estão se sobrepondo. Às vezes eu tenho projetos dentro da empresa em 2, 3 áreas e esses projetos estão um atrapalhando o outro, porque esses projetos na realidade dependem de ações que vão ser definidas em projetos menores ou em projetos de outras áreas. Organizar ou entender essa dinâmica de projetos dentro da empresa é fundamental, porque você tem que imaginar que o seu trabalho lá dentro, que a sua consultoria dentro de um organismo empresarial vai ser nada mais, nada menos do que um projeto executado em várias etapas. Além disso, projetos ausentes. Nós podemos identificar que dentro da empresa existem algumas áreas ou alguns projetos ou até mesmo demandas legais que não estão sendo atendidas e que deveriam estar sendo parte daquela empresa como rotina. Nós vemos isso muito em prestadores de serviço na área de segurança do trabalho. As empresas que têm ausência total de projetos na área de segurança podem ter sérios comprometimentos legais. Outro setor que é comum a gente avaliar os projetos existentes é na área ambiental.
Muitas empresas podem ter projetos em andamento na área ambiental, algumas empresas têm ausência, mesmo tendo a necessidade desses projetos, e isso pode dar implicações legais à empresa. Então, alguns projetos eles estão ausentes, mas são necessários, alguns projetos podem estar se sobrepondo e alguns projetos existentes podem impactar a implementação de nossos projetos ou do nosso projeto de consultoria. Imagine o seguinte, que você está iniciando uma consultoria em que você precisa do gerente de recursos humanos, ou do gerente administrativo, ou de um supervisor de vendas, mas o mesmo está envolvido em mais 2 ou 3 projetos dentro da empresa, ou tem o seu tempo todo tomado por um ou outro projeto. Isso vai impactar o seu trabalho e o diagnóstico serve para levantar projetos ausentes e existentes e você se familiarizar um pouquinho mais com a rotina da empresa. Conhecer as pessoas dentro da organização é fundamental até mesmo para fazer um bom relatório de diagnóstico, porque assim você pode identificar eventuais parceiros ou eventuais dificultadores do seu trabalho no curto, médio e longo prazo dentro da organização. Depende do tamanho do seu projeto, né? Outro ponto importante é a identificação de obstáculos à implementação dos trabalhos. Quais os obstáculos existem? Os obstáculos podem ser até mesmo a distância dessa empresa, os obstáculos logísticos, né? A operação, se você precisa de equipamento, não precisa, de sala, não precisa, se você precisa de sala ou não, se você vai ter um grande deslocamento para executar esse trabalho dentro da empresa, se dentro da empresa o seu trabalho vai ser favorecido pelos aspectos físicos daquela empresa ou dificultado. Quais os obstáculos que você pode ter à implementação dos trabalhos de consultoria? O diagnóstico serve basicamente para a gente fazer essa leitura. Ele objetiva basicamente essas leituras. Com essas leituras em mãos, você pode tanto fazer um bom relatório de diagnóstico, quanto elaborar uma boa proposta, já que nós vimos que o diagnóstico pode estar lá na fase comercial, principalmente quando o projeto for robusto e a empresa for grande, né? Quanto maior a empresa, mais cuidado você tem que ter no momento da emissão de uma proposta, porque depois da proposta vem contrato. Se a empresa aceitou a sua proposta, ela vai fazer um contrato com você, e o contrato tem penalidades caso você não cumpra, né? E assim como tem penalidades caso a empresa não cumpra. Mas imagine você fazendo um contrato e sendo obrigado a se deslocar 80, 100, 200 quilômetros para uma filial da empresa que você não havia previsto anteriormente, que seria necessário esse deslocamento. Isso pode gerar um custo, inclusive, que inviabiliza o seu trabalho. Vamos relembrar o conteúdo dos módulos anteriores? Vocês lembram que nós falamos sobre o seu portfólio, que depende basicamente dos seus pontos fortes, aquilo que você é bom, aquilo que você vai conseguir gerar valor no cliente da sua consultoria? Mire nele e observe que a primeira etapa do diagnóstico empresarial é o ajuste de foco, ou seja, o meu diagnóstico vai ser voltado para um determinado escopo de trabalho. Então, por mais que eu veja problemas periféricos, outros problemas que não estão relacionados ao meu escopo, eu não vou contemplá-los, porque o diagnóstico ele pode ser completamente generalista ou específico, ou seja, um diagnóstico especialista. Quanto mais especialista você for, mais profundo você for nesse diagnóstico, mais valor você consegue agregar no negócio do seu cliente. Então ajuste o foco já no começo do diagnóstico. Perceba quais setores você vai diagnosticar, quais pessoas vão fazer parte desse diagnóstico, quais processos vão fazer parte desse diagnóstico, como você vai se comportar dentro dessa empresa e aonde você vai olhar especificamente, onde vai estar o seu olho, onde você vai mirar o seu diagnóstico para obter o máximo de informação possível para conseguir fazer um bom negócio. Segundo, coleta de dados. Bom, eu tenho o meu foco e no próximo passo eu vou coletar os dados. Para que eu faça um diagnóstico, antes do diagnóstico eu tenho que coletar dados. Esses dados podem ser coletados através de fotografias, coleta de relatórios da empresa,
né? Um bom diagnóstico, ele tem necessariamente que conseguir trazer da empresa, conseguir de alguma forma capturar, além de imagens, informações. E se essas informações estiverem disponíveis em forma de relatório, de indicadores, melhor ainda. Eu posso pegar esses relatórios da empresa. No primeiro momento nós estamos coletando, nós ainda não estamos qualificando essas informações. Quanto mais volume de informação eu coletar, mais informação eu terei para validar possíveis suspeitas dentro de um processo de diagnóstico. Então, nesse momento, eu tenho foco, eu vou basicamente coletar informações dentro do meu foco para que depois eu faça a seleção dessas informações. Então, primeiro, ajuste do foco. Segundo, coleta de dados. Terceiro, seleção dos dados úteis. Eu vou na empresa, tiro lá 500 fotografias, coleto várias informações, entrevisto um monte de pessoas, pego um monte de relatórios e depois eu vou tratar tudo isso, eu vou colocar tudo isso necessariamente dentro do meu relatório de diagnóstico, eu vou levar tudo isso em consideração ou eu vou selecionar os dados úteis? E se vocês quiserem, à frente do úteis, coloque relevantes, importantes realmente para o processo, importantes realmente para um bom diagnóstico ou para uma boa proposta comercial ou ainda para um bom relatório de diagnóstico, caso esse seja o meu objetivo com esse diagnóstico. Outra etapa do diagnóstico, a quarta etapa, estudo de relevância. No estudo de relevância, olha, eu selecionei os dados úteis, mas esses dados são úteis em qual proporção? Qual dado é mais relevante? Qual dado consegue produzir mais impacto no meu cliente, no negócio do meu cliente, ou às vezes na minha proposta, no meu negócio? Eu classifico esses dados coletados inicialmente e selecionados como dados úteis por relevância. As fotos mais importantes, que ficaram mais nítidas, que representam melhor o momento, que representam melhor a empresa, que representam melhor os profissionais, ou o layout, aquelas imagens mais adequadas, as imagens mais importantes. Depois vou colocando essas imagens por critério, porque às vezes eu vou ter um delay um pouco curto, eu vou ter um prazo muito pequeno para avaliação de todos os dados. Classificando por relevante, eu avalio primeiro, coloco primeiro no meu relatório, trato primeiro os dados mais relevantes e assim sucessivamente, ok? Depois do estudo de relevância vem a crítica aos dados, onde eu vou fazer realmente um estudo para saber se aquilo que eu havia imaginado com relação àqueles dados que eu coletei se materializam, se aquelas suspeitas realmente conseguem ter fundamentação através de comprovação, através de dados, de fatos relevantes ao processo. Quando eu observo isso, critico e consigo provas para sustentar o meu processo de consultoria, às vezes, se isso estiver sendo feito para a emissão de uma proposta lá no processo de venda, ou às vezes essa crítica dá peso a um bom relatório de diagnóstico, ou às vezes essa crítica serve para construção de uma boa proposta comercial. Se eu tenho uma crítica bem feita e a utilização dos dados relevantes àquela crítica, eu tenho tudo para fazer um bom relatório de diagnóstico, ou a emissão realmente, de forma escrita, de um bom diagnóstico. E o final do diagnóstico, ele ocorre justamente com essa emissão do diagnóstico. Aí vamos estudar isso um pouquinho mais a fundo. Eu posso emitir um diagnóstico para o meu cliente, eu posso emitir um diagnóstico dentro da minha proposta comercial. Se eu emito um diagnóstico para o cliente, esse diagnóstico para o cliente pode ser o meu produto, né? Pode ser a minha consultoria em si. Se eu coloco os dados do diagnóstico dentro da minha proposta comercial, eu estou levando ao cliente mais
mais segurança para a tomada de decisão, ou seja, olha, esse consultor conheceu o meu negócio, ele fez um grande levantamento e colocou isso na proposta, certo? Ou o diagnóstico pode ser parte da consultoria, onde eu uso o diagnóstico para conseguir fazer um bom planejamento de consultoria, e dentro do planejamento de consultoria eu vou utilizar o diagnóstico não como um fim, mas como um meio para um bom planejamento e para uma boa consultoria na sequência. Para esse módulo é só, pessoal. Até o próximo módulo. Um forte abraço para vocês.